Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Jesus e o amor e a ternura de Maria, nossa mãe, estejam sempre com cada um de nós. Estamos hoje no 17º dia da jornada de devoção mariana e 8º dia da novena do Espírito Santo, nos preparando para a festa de Pentecostes. Nesta novena, dentro do estudo de Mariologia que estamos fazendo neste mês de maio, estamos conhecendo a importância de Nossa Senhora como participante na nossa redenção e na nossa vida de santidade, e aprendendo sobre os 7 dons do Divino Espírito Santo e estudando como Maria se relacionava e praticava esses dons que recebeu do seu Divino Esposo. Vamos iniciar a nossa meditação de hoje pedindo ao Espírito Santo e a Maria, Mãe de Deus e nossa, que nos abençoe e nos inspire na missão de viver na graça e no amor de Jesus Cristo, evangelizando a todos com nossa vida, seguindo os passos e ensinamentos de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. No vídeo anterior, terminamos a apresentação e comentários sobre os 7 dons do Espírito Santo. Agora, vamos rever o significado de todos os dons divinos que falamos. Vamos fazer um resumo disso. Nada melhor do que falar sobre os 7 dons do Espírito Santo explicados pelo Papa Francisco. O Catecismo da Igreja Católica diz que os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, Filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Os dons do Espírito Santo tornam os fiéis dóceis para obedecerem prontamente às inspirações divinas. São Paulo lembra que todos são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, filhos e, portanto, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. O dom da ciência faz que o cristão penetre na realidade deste mundo sob a luz de Deus, vê cada criatura como reflexo da sabedoria do Criador e como caminho a Deus. Leva o homem a compreender o vestígio de Deus que há em cada ser criado. O homem foi feito para Deus e só nele pode descansar, como disse Santo Agostinho. Por esse dom, o cristão reconhece o sentido do sofrimento e das humilhações no plano de Deus, que liberta e purifica o homem. O dom do entendimento ou inteligência nos ajuda a penetrar no íntimo das verdades reveladas por Deus e entendê-las. Por ele, o cristão contempla os mistérios da fé. É um entendimento diferente que o teólogo obtém pelo estudo, o que é penoso e lento. O dom da inteligência é eficaz mesmo sem estudos. É dado aos pequeninos e ignorantes, desde que tenham um grande amor a Deus. Por esse dom, conhecemos os nossos pecados e a nossa miséria. Os santos, quanto mais se aproximaram de Deus, mais tiveram consciência do seu pecado ou da sua distância de Deus. O dom da sabedoria nos dá um conhecimento da virtude revelada por Deus. Abrange todos os conhecimentos do cristão e os põe sob a luz de Deus e mostra a grandeza do plano do Criador e a sua onipotência. Esse dom vem da intimidade com o Senhor. O dom do conselho
permite ao cristão tomar as decisões oportunas nas horas difíceis da vida para que se comporte como verdadeiro filho de Deus. Isso, às vezes, exige muita coragem. Pelo dom do conselho, o Espírito Santo nos inspira a maneira correta de agir no momento oportuno. Todas as coisas têm o seu tempo e tudo o que existe debaixo dos céus tem a sua hora. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8. Fora desse momento preciso, o que é oportuno pode tornar-se inoportuno e nem sempre é fácil discernir se é oportuno falar ou calar, ficar ou partir, dizer sim ou dizer não. O dom da piedade nos orienta em todas as relações que temos com Deus e com o próximo. São Paulo se refere a isso dizendo: recebestes o Espírito da adoção filial, pelo qual bradamos, Abba, ó Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. O Espírito Santo, mediante o dom da piedade, nos faz, como filhos adotivos de Deus, reconhecer Deus como Pai. E pelo fato de reconhecermos Deus como Pai, consideramos as criaturas com um olhar totalmente novo. Esse dom nos leva a considerar o fato de que Deus é sumamente santo e sábio. Nós vos damos graças por vossa grande glória. É o dom da piedade que leva os santos a desejar, acima de tudo, a honra e a glória de Deus, para que em tudo seja Deus glorificado, diz São Bento. E Santo Inácio de Loyola exclama: para a maior glória de Deus. É também o dom da piedade que desperta no cristão a inabalável confiança em Deus Pai, como, por exemplo, dizia Santa Teresinha. Esse dom leva o cristão a ver o outro como irmão e a amá-lo como filho de Deus. O dom da fortaleza nos dá força para a fidelidade à vida cristã, que é cheia de dificuldades. Jesus disse: o reino dos céus sofre violência dos que querem entrar, e violentos se apoderam dele. Mateus capítulo 11, versículo 12. Pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo nos dá a coragem necessária para a luta diária contra nós mesmos, nossas paixões e problemas, com paciência, perseverança, coragem e silêncio. Nos dá forças além das forças naturais. Essa força divina transforma os obstáculos em meios e nos dá a paz mesmo nas horas mais difíceis. Foi o que levou São Francisco de Assis a dizer: irmão Leão, a perfeita alegria consiste em padecer por Cristo, que tanto quis padecer por nós. O dom do temor de Deus nos leva a amá-lo tão profundamente que tenhamos receio de ofendê-lo. Nada tem a ver com o temor do mercenário ou o temor do castigo do escravo, mas é o temor do amor do filho. É a rejeição que o cristão experimenta diante da possibilidade de ofender a Deus. Brota das entranhas do amor. Não há verdadeiro amor sem esse tipo de temor, medo de ofender o amado. Pelo dom do temor de Deus, a vitória é rápida e perfeita, pois é o Espírito que move o cristão a dizer não à tentação. O dom do temor de Deus está ligado à virtude da humildade, que nos faz conhecer nossa miséria, impede a presunção e a vanglória, e assim nos torna conscientes de que podemos ofender a Deus, e daí surge o santo temor de Deus. Ele se liga também à virtude da temperança, combate a concupiscência e os impulsos desordenados do coração para não ofender e magoar a Deus. Cultivemos os dons do Espírito Santo. Também a nós, como a Maria, como eu já disse, embora em uma medida incomparavelmente inferior, no nosso batismo, junto com a graça santificante, Deus bendito derramou em nós os dons do Espírito Santo. Pois bem, inspirando-nos em Maria, cultivemos esses dons também nós, incansavelmente em nossa alma. Vamos cultivá-los, antes de tudo, pela prática das virtudes morais,
prática que constitui a primeira condição necessária para a cultura dos dons. Cultivemos esses dons, em segundo lugar, combatendo profundamente o espírito do mundo, que é diametralmente oposto ao Espírito de Deus, lendo, meditando as máximas evangélicas e conformando as mesmas ao nosso próprio procedimento. Cultivemos esses dons, finalmente, pelo hábito da oração, pelo recolhimento interior, pelo hábito de pensar frequentemente em Deus, que vive não somente vizinho a nós, mas em nós. Assim, recolhidos, nos será mais fácil escutarmos a voz do Espírito Santo e segui-la. Lembre-se sempre de que somos o templo do Espírito Santo. Eu aproveito agora para pedir a você que dê um like, curta, compartilhe o nosso vídeo. Não custa nada para você e nos ajuda muito a ser divulgado nas redes sociais. O nosso sistema Salve Rainha de Evangelização no Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. E em todas as redes você nos encontra sempre usando o ID @Salve Mãe Rainha. E os links para os nossos canais no sistema Salve Rainha de Evangelização estão na descrição do vídeo. Para encerrarmos o nosso estudo de hoje, eu convido você a rezar comigo a oração ao Divino Espírito Santo, pedindo para que ele nos conceda a graça de fortalecer e praticar os seus dons divinos que recebemos pelo batismo e que foram confirmados no sacramento da Crisma. Ofereçamos as nossas orações a Deus Pai, Deus Filho e o Divino Espírito Santo, que está conosco o tempo todo, conforme a promessa de Jesus. Rezemos a oração pelos dons do Espírito Santo. Espírito Santo, concedei-me o dom da sabedoria, a fim de que cada vez mais aprecie as coisas divinas e, abrasado pelo fogo do vosso amor, eu prefira, com alegria, fazer as coisas do céu a tudo o que é mundano e me una para sempre a Cristo, sofrendo neste mundo por seu amor. Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento, para que, iluminado pela luz celeste da vossa graça, bem entenda as sublimes verdades da salvação e da doutrina da Santa Religião Católica. Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, que é tão necessário nos melindrosos passos da vida, para que eu escolha sempre aquilo que mais vos seja do seu agrado, siga em tudo a vossa divina graça e saiba socorrer meu próximo com bons conselhos. Espírito Santo, concedei-me o dom da fortaleza, para que eu despreze todo o respeito humano, fuja do pecado, pratique a virtude com santo fervor e afronte com paciência e mesmo com alegria do Espírito o desprezo, o prejuízo, as perseguições e a própria morte, antes de renegar a Cristo por palavras e obras. Espírito Santo, concedei-me o dom da ciência, para que eu conheça cada vez mais minha própria miséria e fraqueza, a beleza da virtude e o valor inestimável da alma, para que sempre veja claramente as ciladas do demônio, da carne e do mundo, a fim de as evitar. Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que me tornará delicioso e o trato e colóquio convosco na oração, e me fará amar a Deus com íntimo amor, como a meu Pai, Maria Santíssima, e a todos os homens como a meus irmãos em Jesus Cristo. Espírito Santo, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu me lembre sempre, com suma reverência e profundo respeito, da vossa divina presença, que eu trema como os anjos diante da vossa divina majestade, e nada receie tanto como desagradar os vossos santos olhos. Vinde, Espírito Santo, ficai comigo e derramai sobre mim vossas divinas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima, peçamos a Deus que nos abençoe e nos guarde,
nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.